O narcisismo, ele permeia todas as facetas da personalidade. Cada comportamento, cada cognição e cada emoção, e isso torna o transtorno de personalidade narcisista muito difícil de se tratar. A resiliência profundamente arraigada do narcisista a figuras de autoridade, como terapeutas ou curativos, ou mesmo mera modificação do comportamento, torna-se quase inatingível. O narcisista autológico é frequentemente comórbido com transtorno de humor, como depressão, bipolaridade, rituais compulsivos, abuso de substância, parafilia sexual, desvio sexual e padrões de comportamentos imprudentes. Muitos narcisistas também são antissociais, falta-lhes empatia e estão convencidos de sua própria magnificência e grandiosidade. Eles sentem que são acima das convenções sociais e da lei. Alguns desses problemas, concomitantemente, são passíveis de uma combinação de medicação e terapia da fala, mas não são os principais mecanismos de defesa do narcisista. Estes são intocáveis, são difíceis, são rígidos. O narcisista é ao mesmo tempo vitimizador, mas também é vítima. A essência do transtorno narcísico é uma quebra da comunicação interna. O narcisista inventa e nutre um falso eu. Este falso eu, falso self, destina-se a chamar a atenção positiva ou negativa de outras pessoas. E essa atenção ela é necessária para preencher o vazio mais íntimo que está no cerne do narcisista, que é o núcleo do narcisista. O narcisista, por dentro, está vazio. O narcisista é como se fosse uma concha. O narcisista está tão empenhado em garantir o suprimento narcísico dessas fontes, dando um show de desgaste de energia, que ele não consegue materializar e realizar o seu próprio potencial. Ou seja, ele gasta todo o seu tempo na busca de validação de suprimento narcísico. Ele não tem potencial de melhora, de evolução. Ele não consegue ter relacionamentos maduros, adultos, um sentimento e, em geral, aproveitar a vida. Para o narcisista, outras pessoas nunca são mais do que potenciais fontes de suprimento narcísico com uma vida útil de validade. Tudo para o narcisista é meramente uma fonte possível de suprimento narcisista. O narcisista, invariavelmente, acaba desvalorizando e descartando cruelmente essas pessoas como objetos disfuncionais ou brinquedos quebrados. Não admira que o narcisista, acumulador, abrasivo, explorador, manipulador, mentiroso, seja universalmente desprezado, ridicularizado, odiado, perseguido e expulso. Mas nunca devemos esquecer que o narcisista paga um preço caro por algo que essencialmente está além do seu controle total, ou seja, pela sua doença mental. Não há estudos confiáveis que sustentam uma predisposição genética ao narcisismo patológico. A alegação frequentemente ouvida de que é o resultado de abusos também ela não é totalmente substancial, mas evidências anedóticas, estudos de casos e investigação em ambulatórios de pacientes e assim por diante, tudo isso revela uma correlação entre abuso na primeira infância e na infância e o surgimento do hipnoticismo claustrofóbico como mecanismo de defesa no adulto. Abuso. Há muitas formas de abuso. As formas de abuso mais conhecidas e frequentemente discutidas são o incesto, abusos, espancamentos, repressões constantes, aterrorizantes, abandono, punição arbitrária, comportamento parental caprichoso e instável no ambiente, regimes domésticos autoritários, sem emoção, rígidos e hierárquicos, e assim por diante. Mas essas são apenas as formas clássicas de abuso. Mais perniciosas são as formas sutis e socialmente aceitáveis de abuso, como sufocar, tratar a criança como uma extensão de um dos pais, forçar a criança a realizar sonhos não realizados e desejos não realizados dos pais, colocar a criança em um pedestal constante à amostra, manter expectativas irreais da criança e assim por diante. Todas essas são formas de abuso, porque tratam a criança não como um indivíduo com limites, mas como algum tipo de instrumento, algum tipo de ferramenta. Esses modos de abuso permeiam as tênues autofronteiras formadas pela criança e ensinam a criança que ela é amada por causa do que realiza, não por causa de quem ela é. Então, voltemos a tratar o narcisismo.
Todos os aspectos da personalidade são permeados por narcisismo patológico. Como eu disse, abrange o comportamento do narcisista, sua cognição, seu pensamento, sua paisagem emocional. E essa onipresença torna o narcisismo patológico praticamente intratável. Além disso, como mencionei, o narcisista desenvolve profunda autorresistência à figura de autoridade, como os terapeutas. Sua atividade em relação ao tratamento é conflituosa, competitiva e hostil. Quando o narcisista não consegue cooptar o terapeuta para defender sua autoimagem grandiosa, ele então desvaloriza e descarta tanto o tratamento quanto o profissional de saúde mental que o administra. Mais transtornos, rituais compulsivos, abuso de substâncias, paraférias sexuais, padrões de comportamentos imprudentes ou antissociais frequentemente acompanham o narcisismo patológico. São comorbidades, como mencionei antes. Embora alguns desses comportamentos de coexistência possam ser harmonizados por meio de uma combinação de medicação e terapia de ponta, não são assim os principais mecanismos de defesa do narcisista. Estamos de volta onde começamos. O narcisismo é um círculo vicioso no sentido pleno da palavra.